Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar adorando o nome do Senhor, meu irmão. Meu querido, eu já preciso confessar aos irmãos que eu não sou aquele pregador não, irmãos. Eu sou um pastor e eu tenho a palavra mais pastoral para os irmãos. Quando o irmão Sérgio fez o convite, eu fiquei pensando o que eu vou trazer para a igreja. Mas o nome é bem sugestivo, culto raiz. Então eu quero hoje voltar às raízes. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a gente voltar às raízes, a nós voltarmos à pregação simples. Então hoje não tem um tema mirabolante, não, irmãos, é uma mensagem simples, mas eu sei que nessa mensagem simples Deus opera como Ele sempre operou. Mas antes de eu falar o tema da mensagem, eu gostaria de introduzir esse texto aqui na carta aos Hebreus. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, ela se distingue das demais cartas, pois ela é uma carta anônima, onde nós não sabemos qual é o seu autor, mas nós sabemos quem são os seus destinatários. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vemos que essa carta ela é direcionada a um grupo de cristãos, a um grupo de judeus que se converteram ao cristianismo, que aceitaram ao Senhor Jesus e foram introduzidas a uma nova aliança. Teste. Mas agora... Teste. Mas agora eles estão passando por um momento de enfraquecimento espiritual. Eles estão passando por um momento onde eles estão duvidosos, onde eles estão buscando acerca da sua fé, onde eles estão pensando em retroceder à antiga aliança. Esse é o conceito da carta aos Hebreus. E o autor, que nós não sabemos quem, há diversas teorias, mas de forma muito perspicaz, ele vem abordar que o ministério de Cristo, ele é maior que Moisés, o ministério de Cristo é maior que os anjos, o ministério de Cristo é maior que a lei, o ministério de Cristo é maior que os sacrifícios, que o ministério de Cristo é maior que a antiga aliança, e que vale a pena servir a Cristo. E nisso nós já fomos todos os capítulos, chegando no capítulo 12, irmãos. E agora no capítulo 12 ele faz essa exposição teológica profunda. E eu sugiro todo mundo a ler a carta aos Hebreus. Mas quando nós chegamos no capítulo 12, ele começa a falar mais ao coração daqueles discípulos. Ele começa a falar: nós estamos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, mas que nós possamos correr olhando para aquele que é o consumador da nossa fé. E ele começa a incentivar aqueles cristãos que estavam querendo desanimar, agora que eles sabem como que Cristo é maior que a lei, que Moisés, que a aliança, que os anjos, como que o ministério de Cristo é maior do que aquilo que eles viveram até aquele dia. Agora ele começa a dar recomendações para eles, falando: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aqui nós estamos no capítulo 12, nós vemos esse incentivo, porque no capítulo 11 ele fala dos heróis da fé, e no capítulo 12 é como se ele estivesse convocando aqueles cristãos a também se tornarem heróis da fé. E ele chega no capítulo 13 com o costume, e isso é comum nas cartas, tá bom, irmãos? Quando você chegar provavelmente no último capítulo das cartas, vão falar assim: nossa, parece que a carta vai mudando de assunto. Não sei se alguém já reparou isso, quando você chega lá no finalzinho de uma carta, você vai vendo que ela fala 2 versículos de um assunto, depois 2 versículos de outro, que são diversos conselhos. Na maioria das Bíblias a gente encontra instruções e conselhos finais dos apóstolos. E aqui ele começa a dar conselhos para a igreja. E no meio dos conselhos, fala para a igreja lembrar dos seus pastores, fala para a igreja guardar a confiança, fala para a igreja não ser avarenta, fala para a igreja olhar para Cristo e sair para o lado de fora do arraial. Mas no meio de tudo isso, ele coloca esse versículo que nós lemos. E para mim esse versículo talvez é o que vai dar sentido a toda a carta aos Hebreus. Que Jesus Cristo é o mesmo. Porque eles estavam com medo, irmãos. E o autor começou a falar sobre Jesus na carta. Mas quando ele está lá no final da carta, ele está dando os diversos conselhos que é comum do autor das cartas dar. Ele para um momento para colocar um versículo de confiança, um verso de confiança.
Gente, Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo não mudará. É isso que está escrito aqui, quando fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, aquele que esteve conosco, é aquele que está conosco hoje, mas que também estará conosco amanhã. E diante desta verdade, eu vejo essa verdade hoje não somente aqui na carta aos Hebreus, mas eu vejo essa verdade na história da igreja, eu vejo essa verdade já faz 2000 anos, e essa verdade continua fiel até os nossos dias. É uma palavra digna de toda aceitação, porque essa palavra continua fiel, porque Jesus Cristo ainda permanece o mesmo nos nossos dias. Ele não mudou no século 21, os valores deste mundo não podem corromper ou não podem tocar no nosso Jesus, porque o nosso Jesus é maiores do que os costumes desse tempo. O nosso Jesus, ele é maior do que os valores deste tempo. O nosso Jesus é maior do que as calamidades deste tempo. O nosso Jesus não é afetado pelo tempo, mas quando ele quer, o tempo é afetado por ele. E quando eu chego aqui, irmãos, e agora eu falo que eu quero pregar uma palavra simples. Eu lembro dos pioneiros. Eu lembro da mensagem pentecostal. E a mensagem pentecostal, a mensagem raiz, ela é simples. E normalmente ela é dividida em 4 tópicos. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E Jesus Cristo vai voltar. Desde a pregação dos apóstolos, nós vemos esse quadrilátero presente, e o nome técnico que nós chamamos é quadrilátero pentecostal. Seus irmãos podem levar essas palavras difíceis de vez em quando que a gente fala, mas é o quadrilátero pentecostal, ou seja, a nossa fé bem resumida, é resumida em 4 pontos. Nós cremos no Espírito Santo, mas primeiro nós cremos no Cristo, porque é Cristo que intercede ao Pai para enviar o Espírito Santo. Ou seja, a nossa mensagem, a mensagem pentecostal, é uma mensagem cristocêntrica, ela aponta para Cristo, e porque o que Cristo pode fazer através do seu Espírito Santo. A nossa mensagem pentecostal é uma mensagem simples, a mensagem pentecostal é uma mensagem objetiva, mas também é uma mensagem poderosa, porque ela não fica só nas palavras, mas ela também é manifestada em manifestação de poder e de milagres e de curas e daquilo que o Senhor tem a fazer no meio da sua igreja. A mensagem pentecostal, bem diria Paulo, eu não falei a vós somente palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a minha palavra foi confirmada com manifestação de poder. A palavra pregada de forma simples por tantos missionários, até que falava assim, Jesus, mas ela era cheia do Espírito Santo, ela era cheia de poder e impactava vidas. Então, sobre qual tema que eu venho então falar essa noite? Jesus é o mesmo, Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, e Ele vai voltar. Então podemos começar por aqui então, irmãos. Eu falei, irmãos, eu não sou pregador, irmãos, eu sou pastor, então vamos lá devagarinho, 60 mastigações, dá pra gente comer bem o alimento. Vamos pegar o primeiro tópico, Jesus Cristo ainda salva. A salvação que encontramos em Jesus, ela é manifestada primeiramente na nossa análise. Nós vamos fazer uma análise doutrinária e histórica aqui, rapidinho, irmãos. Nós vamos olhar essa verdade na Bíblia, nós vamos olhar essa verdade na história, e nós vamos olhar essa verdade nos nossos dias, e trazer uma contribuição para a sua fé ser aumentada nessa noite. Primeiro ponto que Jesus Cristo salva é quando a gente começa a olhar, e eu não vou olhar agora para o ministério terreno de Jesus, mas eu vou olhar para o ministério que Jesus concede à igreja, porque a promessa de Jesus à igreja é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação de séculos.
E quando nós olhamos essa verdade, nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, e o livro de Atos dos Apóstolos, para nós pentecostais, é o resumo da nossa fé. Diferentemente de algumas pessoas que só veem o livro de Atos dos Apóstolos somente como um livro de história, somente como um livro que ficou no passado, nós não. Nós quando lemos, nós que cremos no poder do Espírito Santo, nós quando lemos o livro de Atos, nós quando lemos até o Antigo Testamento, nós vemos a nossa história nessas páginas. Nós vemos o exemplo de como a igreja deve seguir, nós vemos o exemplo de como a igreja deve ser, nós vemos o exemplo de como a igreja deve agir. O livro de Atos nos ensina a primeira coisa, que a igreja tem problemas, mas ainda assim continua sendo igreja, ainda assim continua sendo amada por Jesus, ainda assim continua sendo abençoada por Jesus. E nós vemos Jesus Cristo salvando em Atos. No capítulo 2, ele salva em Pentecostes 3.000. No capítulo 8, Deus começa a usar Filipe em Samaria, e muitos são salvos. E Deus tira Filipe de Samaria e leva ele só para um eunuco, porque Deus não está preocupando com quantidade, Deus está preocupando com propósito. Deus tira ele de um grande avivamento e leva ele para um, porque tem gente que às vezes não entende isso, né, irmãos? Não é quantidade, é ser fiel ao que Deus fala. Esse é o ponto. Então ele agora, Jesus leva ele para ele pregar para uma pessoa, para um eunuco, porque a salvação de um é importante para Jesus. Depois Jesus vai lá e Jesus não usa intermediário nenhum, ele mesmo desce e salva Paulo. Depois ele gera salvação lá em Lida através de Pedro. Depois ele ele dá uma visão para Cornélio chamar o pregador, para o pregador ir na casa dele. Olha as formas que Jesus vem salvando, irmãos. Cada uma é de um jeito diferente. E Deus salva em Antioquia, e tem que abrir uma igreja lá. Deus salva em Chipre o procônsul Sérgio Paulo. E Deus salva até o carcereiro em Atos 16. E se eu fosse falar toda vez que Jesus está salvando aqui, a gente ia demorar um tiquinho bom, irmãos. Mas a realidade bíblica é que a igreja, ela é usada por Jesus para salvação. A igreja é o veículo a qual Jesus usa para salvar. E para mim o texto base, ou o texto que mais me salta aos olhos em Atos dos Apóstolos acerca deste assunto, é Atos capítulo 2, versículo 47, onde diz: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, todos os dias todos os dias o Senhor acrescenta à igreja. Ou seja, o projeto de salvação para nós é um crescimento cotidiano. O projeto de salvação para a nossa vida, o projeto de salvação que Jesus tem para a sua igreja, é todo aquele, meu irmão, Ele é aquele que toca, Ele é aquele que visita, é aquele que leva ao arrependimento, e é aquele que coloca o homem na presença dEle. Ele é o protagonista da salvação. Nós podemos pregar, mas quem salva é o Senhor Jesus. E Ele está disposto a continuar salvando. Em Atos nós vemos Jesus salvando. E na história, irmãos, quantos nomes não surgiram na história? Se eu pegar só do século 18, 19 para frente, já tem um tanto de nome, irmão. Chique, Jonathan Edwards, pregou um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado, e levou o pessoal ao arrependimento. O avivamento do país de Gales, as pessoas chegavam na porta da igreja já ajoelhada e se arrependendo dos seus pecados. Nós vemos Jesus usando John Wesley, e John Wesley levando vidas a Cristo, e ao lado dele, George Whitefield também, levando vidas a Cristo. Nós olhamos e vemos Billy Graham, que grande homem foi, que levou várias e dezenas de vidas ao Senhor Jesus. Ou seja, de Atos dos Apóstolos, até o século XIX, eu estou vendo que Jesus continua salvando. E agora a gente vai se adentrar um tiquinho lá no século XX, irmãos. E surge no século XX uma coisa chamada movimento pentecostal. Segundo um teólogo anglicano, irmãos, aí se os irmãos lembrarem, eu falei aqui sobre a reforma anglicana, eu vou usar um teólogo anglicano hoje.
Alistair McGrath, ele vai dizer que o maior empreendimento da história da igreja, incluindo Atos dos Apóstolos, tá? É o maior empreendimento missionário, chama-se Movimento Pentecostal. Irmãos do céu, Deus derramou um poder no século passado e quer derramar hoje. Deus derramou um poder que o mundo inteiro foi abalado, irmãos. O mundo inteiro sacudiu com o poder que Jesus derramou. Em um cenário de guerra, em um cenário de aflições, Jesus movimentando a sua igreja, em um cenário onde a União Soviética estava avançando, em um cenário de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e Jesus estava salvando. Glórias a Deus. Irmãos, e isso diz respeito a nós também. Nós somos oriundos desta chama que acendeu no ano de 1901. Nós somos oriundos dessa chama que acendeu aquele dia. Mas nós do Brasil ainda que estamos aqui na nossa nação, eu lembro, irmãos, de quando, um vídeo, um testemunho de quando o evangelista Billy Graham, que levou mais de milhões de almas a Cristo, e ele estava orando pelas bandeiras das nações, e ele quando parou pela bandeira do Brasil, diz esse testemunho que ele parou e ficou olhando de forma atônita para a bandeira da nossa nação. E ele parando, olhando para a bandeira, os irmãos começaram a questionar: que é isso, irmão Billy Graham? Por que você está olhando assim para a bandeira do Brasil? Porque daqui Deus gerará um avivamento que tremerá as nações, que alcançará as nações. Sobre a nossa vida tem uma promessa de um avivamento, sobre a nossa vida tem uma promessa de um avivamento do Espírito Santo, sobre a nossa vida tem uma promessa de levar pessoas a Cristo, de levar pessoas ao Senhor Jesus. E ainda hoje Deus continua ainda o seu projeto de salvação. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 4 fala que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus anseia a salvação dos homens, não somente no século I, não somente, irmão, no século II, III, na história da igreja medieval, não somente da igreja da era moderna, mas de hoje, da pós-moderna. Jesus ainda quer salvar, Jesus ainda quer libertar todos os homens. Os nossos pais falavam uma coisa, e é verdade: Jesus ainda salva bandido, Jesus ainda salva prostituta, Jesus ainda salva qualquer pessoa, Jesus continua salvando, Jesus não olha para o passado para salvar, Jesus constrói um novo futuro. Os nossos pais da fé falavam isso, uma pregação simples: não importa quem você é, importa quem Jesus é, e Jesus pode transformar sua vida, Jesus pode transformar sua história, e Jesus pode mesmo. Às vezes, irmãos, acontece no nosso tempo de tanta polarização, que nós esquecemos dessa verdade. Nós precisamos olhar para o mundo e falar assim: salva Jesus. Quer acabar com esses movimentos tudo, irmãos? Começa a olhar para Jesus salvar o principal, que começa a desmoronar de dentro para fora. Imagina esses líderes, Jesus começa a salvar. Está acontecendo isso, sabe onde? Lá para a Arábia, Oriente Médio. Jesus salvando pessoas que falam assim: eu vou matar os cristãos. E Jesus salvando. Eu vi uma experiência de um irmão muçulmano, agora convertido, que ele ouviu uma voz por detrás dele: eu perdoo o seu passado. E ele se estremeceu todo, porque no Alcorão não fala que Alá perdoa o passado, fala que lá no futuro Alá poderia perdoar, mas hoje Alá não perdoa nada. Essa é a fé que está presente no Alcorão. E ele, sabendo disso, ele se estremeceu e falou, e perguntou: quem é você? E a voz falou: eu sou Jesus.
Eu sou Jesus, o que perdoa, o que salva, o que liberta. Esse é o nosso Jesus. E Jesus pode fazer isso, irmão. Jesus quer salvar. Mas qual o veículo que Ele usa? Da mesma forma que Ele usou o movimento pentecostal, Ele quer nos usar hoje. Porque fala em Romanos 10, versículo 14: como ouvirão se não há quem pregue? Deus deseja nos usar para pregar, meus irmãos. Deus deseja nos usar para proclamar boas novas do Evangelho. Deus deseja colocar em nossos lábios as boas novas do seu Evangelho. Irmãos, é falar: Jesus Cristo ama, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta. Não há pecado maior que Jesus não possa perdoar, não há crime maior que Jesus não possa perdoar, não há passado pior que Jesus não possa restaurar, não há. Jesus Cristo salva. Essa verdade é simples, mas é profunda. Por isso que os nossos pais tinham êxito. Mas a segunda verdade que eles pregavam, e é o segundo tópico desta mensagem essa noite, é que Jesus Cristo ainda cura. Meus irmãos, e o ministério do Senhor Jesus foi marcado por curas. O ministério de cura é uma das marcas do ministério do Messias. Certa feita em Mateus no capítulo 11, parece que João Batista dá uma titubeada na fé. E ele fala assim: manda perguntar para Jesus se é Ele mesmo aquele que viria, ou devo esperar por outro. E a resposta de Jesus não foi falar assim: sou eu. Não, a resposta de Jesus: manda dizer a João: os cegos veem, os coxos andam, e a verdade do Evangelho tem sido pregada. A resposta do Messias, a validação dele, é que eu faço aquilo que ninguém mais consegue fazer. Eu curo aquilo que ninguém mais consegue curar. É o Deus que cura. É a marca do ministério messiânico de Jesus. E também a marca do ministério da igreja. Também é um ministério de cura. Por isso que nós olhamos para Atos 3 e as curas não param. Porque se fosse somente o ministério de Jesus, parariam. Mas também isso faz parte do ministério da igreja. E a gente também tem que entender uma coisa: o ministério da igreja está intimamente associado com o ministério de Jesus. Porque se Jesus tomou o nosso lugar, a gente tem que tomar também o lugar dele. Ou seja, quer tomar o lugar de Jesus, fazer a obra que ele quer que a gente faça. A igreja é corpo de Cristo, a unção sobre o sacerdote é derramada na cabeça, mas no final ela paga no corpo. A unção que Jesus foi derramada sobre Jesus, ela escorre e nos alcança. É uma unção que alcança o nosso corpo, que alcança a igreja do Senhor Jesus. E nós olhamos em Atos dos Apóstolos também, repleto de cura. Atos capítulo 3, a cura do coxo em Porta Formosa. E eu gosto de ver o Pedro batizado no Espírito Santo. O Pedro ousado, ele olha, ele não está mais cortando a orelha de ninguém, mas ele olha e fala assim: olha para nós, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. É um Pedro cheio da presença. Não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho algo que está fervendo aqui dentro de mim. Olha para mim, porque eu tenho algo do céu para te oferecer. Por isso que Pedro estava na oração. Porque quem está no caminho da oração, Deus coloca problemas no caminho dele para resolver, irmão. Cuidado, hein, você vai orar, você vai entrar em umas provas aí, mas Jesus também vai te dar vitória no nome de Jesus, porque você vai entrar para ser a solução em muito lugar. Atos 8, 7, nós vemos Filipe pregando e milagres acontecendo de forma abundante. Nós vemos em Atos 9, 33, no versículo 33, 34, a cura de Enéas. Nós vemos no capítulo 5 de Atos, versículo 15 e 16, que grandes sinais e curas aconteciam através da vida de Pedro, até que as pessoas colocavam os enfermos diante da sombra de Pedro, que pelo menos a sombra de Pedro passasse e curasse aquelas pessoas. Irmão, isso aqui é chique demais. Isso aqui é fenomenal, irmãos.
Nós vemos em Atos 19, Paulo no ministério na Ásia, sendo usado de uma maneira magnífica, até as pessoas pegavam o lenço de Paulo para levar e encostar nas pessoas, as pessoas ser curadas, pegavam o lenço para tocar no endemoniado e aquela pessoa ser liberta, irmãos. Jesus, quando nós olhamos, ele continuou pegando sinais e maravilhas na igreja primitiva, mas não somente nela, irmãos. E há alguns, a gente vê aí, irmãos, algumas pessoas falando que Jesus não cura mais. A turma é meio encabulada, irmãos, não sei porquê. Fala que os dons cessaram, mas quando eu olho lá na história da igreja, no ano 100 a 165 depois de Cristo, Justino Marte, no seu livro de Diálogo com Clifão, ele diz: através do nome de Cristo, pessoas recebem entendimento, outras recebem conselho, mas outras recebem poder para curar. Nós vemos Irineu de Leão, que nasceu no ano 130 e morreu no ano 202 depois de Cristo, no livro Contra Heresias, no livro 2, capítulo 49, ele diz: outros ainda curam enfermos pelas imposições de mão. Hoje haverá imposição de mãos aqui após o culto, quem sabe hoje a tua cura não chega, no nome santo de Jesus. Novaciano também, um pai da igreja do ano 200 a 258, no seu livro sobre Trindade, ele diz: o Espírito Santo concede poderes e cura. E faltaria espaço, irmãos, para eu citar os pais da igreja, a igreja medieval, falando sobre curas que aconteciam. Às vezes pessoas falam, querem encerrar uma parte da história para não ver, mas Jesus sempre curou. E nós olhamos, irmãos, na nossa história, quantos testemunhos nós já ouvimos, irmãos, de cura. Lá na igreja, há poucos dias, a irmã falando, eu fiz um exame, e eu estava com tumor, eu comecei a orar ao Senhor, fiz o exame de novo, e ele sumiu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu indo para a igreja que eu auxiliava em Pedra do Sino, e minha esposa gemendo de dor no ouvido, e a gente chegou, ela não vai aguentar ficar no ciclo de oração. Eu falei, pega aí, Senhor, em nome de Jesus, a gente veio aqui de longe, Senhor, para ajudar a cura em nome de Jesus. E depois eu pergunto para ela, e a dor passou, em nome de Jesus. Irmãos, mas um testemunho que me impacta é de um homem que morava lá para a região de Nova Iguaçu. Naquele tempo, irmãos, que a febre amarela derrubava as pessoas pelas praças. E este homem cheio do Espírito Santo, as pessoas se desmaiavam, caíam no chão sem força por causa da febre amarela. E ele falava assim: você crê que Jesus pode te curar? Eu creio, então levanta. E as pessoas caíam na praça pela febre amarela, mas levantavam pelo poder do nome de Jesus. Essa verdade, irmãos, ela é atual. É uma doutrina bíblica, faz parte da justificação. Lá quando nós abrimos a Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 4, versículo 5, fala que ele foi ferido, fala assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Depois vai falar que através das suas pisaduras nós fomos sarados. Nós olhamos para Jesus e nós vemos que o ministério da justificação, a cura divina está ali inclusa. É uma antecipação da glorificação do nosso corpo. Isso é um tema um pouco mais difícil, irmãos. Um dia nós conversamos com mais calma. Fala igual eu falo na igreja. Esse aqui nós vamos ter que conversar com mais calma. Mas, irmãos, a cura divina é uma doutrina bíblica, por isso que Jesus fala em Marcos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18, fala que estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Quem falou foi Jesus. Não foi o homem que falou, irmãos. Quem falou foi o próprio Cristo, que através das mãos santas da igreja, pessoas seriam curadas. Mas a terceira verdade que os nossos pais pregavam é que Jesus batiza com o Espírito Santo. E essa é uma verdade, irmãos, tão nítida, uma verdade tão real que nós abrimos a nossa Bíblia.
Nós vemos que essa verdade é prometida no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, e nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nós vemos essa promessa em Joel no capítulo 2. Essa promessa é tão importante que ela é citada nos 4 evangelhos, são poucos eventos que são citados nos 4 evangelhos. Nós vemos eventos tais como crucificação, ressurreição, ceia, mas de milagres em milagres mudam. Mas quando vai falar, o batismo de Jesus é citado, mas quando vai falar do batismo também com o Espírito Santo, é citado nos 4 evangelhos por João Batista. Ou seja, é confirmado por João Batista. E se isso já não é o suficiente, Jesus ratifica em Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 1 versículo 8, falando que ele enviaria o batismo com o Espírito Santo. Então nós vemos a promessa, nós vemos ela sendo confirmada, nós vemos ela sendo ratificada, mas nós vemos ela 5 vezes cumprida em Atos. Ela cumpre-se em Pentecostes, ela cumpre-se em Samaria, Atos 8, ela cumpre-se com Ananias e Saulo em Atos 9, ela cumpre-se em Atos capítulo 10, no caso de Cornélio, e ela cumpre-se também em Atos 19, nos discípulos de Éfeso. 5 vezes ela se cumpre. É Lucas escrevendo, querendo dizer, Deus tem poder para a igreja. Se vocês usarem isto aqui como molde, vocês verão que há poder para a igreja. Meus irmãos, a doutrina do batismo com o Espírito Santo é uma doutrina bíblica e atual. Irmãos, eu convido você a estudar sobre este assunto, que você ficará estupefato, você ficará assustado com tamanha profundidade que este assunto tem. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para a igreja. E quando nós olhamos e a gente for pegar na história da igreja, e teólogos luteranos vão dizer que até Martinho Lutero falava em línguas. Teólogos luteranos vão dizer isso. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, irmãos, eu não entro muito em questão da história, mas eu gostaria de citar 2 exemplos. A primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no século XX, chamada Agnes, ela foi batizada no dia 1º de janeiro do ano de 1901. Havia uma escola bíblica Betel em Topeka, na cidade de Topeka, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, e eles estavam estudando sobre Atos dos Apóstolos. E antes do Natal, Charles Fox Parham, que é o professor daquela turma, pede para eles escreverem e descrever o que é o batismo com o Espírito Santo. Eles estavam fazendo um estudo sobre Atos. E aquela menina, ela chega na sala de aula, na outra semana, era aulas semanais, está vendo? Pode ser que na escola bíblica dominical Deus faz milagre aí, irmãos. Em nome de Jesus, no culto de ensino, Deus faz milagre, irmãos. Que quem sabe no Memorial da Reforma, Deus não opera um também. Então, em nome de Jesus, vem participar aí com o pastor Júlio aí, irmão. Mas, irmãos, desculpe, irmãos, a maneira de pastor, a gente sempre faz jabá, a gente não aguenta, a gente tem que fazer, em nome de Jesus. Mas a gente olha aqui e a gente vê algo muito interessante. Ela lê, ela fala assim: se as línguas é evidência desse batismo, ora para que eu receba isso, se isso é verdade. Pediu para o professor Charles Fox Parham, que era também um evangelista, estendeu a sua mão e falou: Senhor, derrama sobre ela o que está escrito em Atos 2, e aquela moça começou a falar em outras línguas. Ela ficou falando 3 dias diretos em outras línguas, e depois foi descobrir que a língua que ela estava falando era até chinês, e depois ela foi como missionária para outros lugares, para pregar o evangelho, e a partir dali Deus avivou uma chama que tomou conta dos Estados Unidos, e uma das pessoas que vai participar dessa escola bíblica Betel chama William Seymour, e esse William Seymour começa a orar e gera o movimento da Rua Azusa. Quando o fogo está pegando na Rua Azusa, o homem chamado William Durham, ele vai lá, ele estuda sobre essa doutrina, ele vê que é verdade, depois que ele vê que é verdade, ele vai lá na Rua Azusa, recebe o batismo com o Espírito Santo, começa a pregar em Chicago, e lá aparecem 2 pessoas, chamadas Gunnar Zwingli e Daniel Berg, e são batizados com o Espírito Santo no movimento que é ministrado ali por William Durham. E em uma das reuniões particular, irmão, deles,
recebe uma profecia e fala: o Senhor está mandando vocês irem para o Pará. Eles nem sabiam onde era Pará, eles teve que ir na biblioteca, e eu não sei qual livro que eles tinham, mas se fosse no Brasil, eles abririam uma Barça para tentar achar onde fica o Pará, e eles descobriram: o Pará é no Brasil, o Senhor mandou nós ir para cá, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. E eles chegam no Pará, e tem uma irmã chamada Celina Albuquerque, que é a primeira irmã batizada com o Espírito Santo em território nacional, que a gente tem relato. Ela está enferma com tumor, se eu não me engano, nos lábios, na boca. Já não vai mais na igreja, já não pode mais, mas os missionários vão visitar, e eles oram e ela é curada. E depois que aquela mulher, ela é curada, irmãos, ela começa a buscar, e depois de poucas semanas ela também é batizada com o Espírito Santo. Celina Albuquerque, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo em território nacional. E hoje quantos mais não são batizados com o Espírito Santo? Mas talvez você fale: isso aqui ficou para o passado. Deixa eu te falar, não é eu que vou falar, vou deixar o apóstolo Pedro falar no meu lugar. Atos 2:39 diz o apóstolo Pedro: porque essa promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Essa promessa diz respeito a você, essa promessa diz respeito à tua família. Deus tem poder para você, Deus tem poder para a sua casa, Deus tem poder para nós. E já estou chegando no final da mensagem, irmãos. Não se aforte, a gente sabe que quando um pastor prega, todo mundo fica apreensivo e fala assim: porque pastor fala demais. O pastor Júlio é diferente, mas eu lá, o Isaac passa aperto lá na igreja. A quarta verdade é: Jesus Cristo voltará. E essa é uma verdade que a gente ainda não viu concretizar, mas o nosso coração clama por ela. O coração da igreja primitiva clamava por ela. Paulo, ele pensava que isso aconteceria nos dias dele, por isso que ele fala assim: e nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele não fala e eles que ficarão vivos, ele fala e nós, porque ele cria que a qualquer momento Jesus descia para arrebatar a sua igreja. Jesus desceria para resgatar a sua igreja. Essa é uma verdade latente ao nosso coração. Essa é a bendita esperança que nos move, irmãos, a evangelizar, a levar a palavra, que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é nas mansões celestiais. E essa verdade a gente vê presente nos evangelhos, irmãos, de forma cabal. E neste ponto, irmãos, também nossos pais nos ensinaram isto. E a gente abriu a nossa harpa cristã, lá no hino 442, a gente vai entender bem o que eles pensavam sobre esse assunto. Porque eles pensavam mais ou menos assim: em breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver naquele dia. Então eu de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer, em breve verei o bom Jesus. Posso colocar a igreja em pé, pastor? Vamos colocar em pé. E viverei em plena luz, no lindo céu. Irei eu
vencerei. Mas agora eu pergunto, irmãos, em pé, e pode continuar o solo aí que está bonito para Jesus. Se nós, irmãos, se Jesus não mudou, quem mudou? Fomos nós, fui eu o primeiro. Por não viver tudo que Jesus tem preparado para mim. E nessa noite eu quero falar que Jesus tem mais preparado para você. Jesus te chama para perto. Não precisa ter medo, Ele não